Bom dia, hoje é 28 de julho. Coloque o cabeçalho no caderno com capricho. Nome da escola, data de hoje. Faça um antecessor e sucessor do número 209, antecessor 208, sucessor 210. Represente no ábaco a quantia 209 unidades. Por extenso 209. Número romano 2 Cs, 1 I e 1 X. Na forma ordinal do 109º. Hoje vocês terão aula de educação física. Escolha uma das duas formas para escrever. Pule uma linha. Depois escrevam. Grave a leitura da cirandinha do alfabeto, letra D, E e F. Página 13. Ler a página 22 e fazer a página 23 da apostilinha. Essas páginas eu vou explicar em outro vídeo. Na apostila, na página 117, tem uma situação problema. Se houver 27 colegas, quantos grupos de 3 alunos poderei formar? Use o espaço a seguir para resolver esse probleminha. Então, façam esse desenho, façam bolinhas, coloquem 27. Está querendo saber quantos grupos de 3 alunos é possível formar? Depois que vocês formarem esses grupos, aí então vocês separam em grupo de 3 e vejam quantos grupos serão formados. Número 2. A professora mostrou como podemos utilizar a estimativa para fazer uma divisão. Então essa vai ser a operação e aqui a estimativa. A estimativa é um cálculo que nós fazemos para chegar no resultado próximo. Eu tenho 27 dividido por 3. Na divisão, o número que vai aqui estar dividindo é a tabuada. Então, quantas vezes eu vou precisar usar o número 3? Eu preciso chegar no número 27. Então, 3 vezes 3 é quanto? Essa parte aqui é para vocês copiarem. 3 vezes 3 é quanto? É 9. 3 vezes 5, 15. 3 vezes 7, 21. 3 vezes 9, 27. Então, que número que eu vou precisar usar para dividir 27 em grupo de 3? Então, façam as continhas e coloquem os resultados. O senhor sabe onde tem uma bicicletaria? Na rua de cima, paralela a esta aqui. Será que paralela é o nome da rua? Ao observar as ruas da maquete, é possível descobrir o que significa paralela. Aqui, quando fala ruas da maquete, é que vocês precisariam fazer uma maquete em grupos. Eu não vou pedir isso ainda. É possível saber o que é paralela? Eu coloquei a foto aqui. Vocês vão observar essas duas linhas brancas. É a mesma coisa que se tivesse feito uma maquete. O que são linhas paralelas? São linhas retas ou não, traçadas uma ao lado da outra, que não se cruzem em um ponto em comum. Então, se vocês olharem essas duas linhas brancas, elas são paralelas. Elas nunca vão se cruzar. Aqui a parte do asfalto também são paralelos. Então, ao observar as ruas, é possível descobrir o que significa uma rua paralela? Observem as imagens que mostram linhas paralelas. Aqui no óculos,
nós temos as hastes. E depois que coloca no rosto, isso aqui nunca vai se tocar. Essas duas lentes também são paralelas, porque elas não se tocam. Temos os códigos de barra. As linhas são paralelas umas às outras. Aqui a rua é a mesma coisa. Olhem os fios. Os fios também, eles nunca vão se tocar. Então, esses são exemplos de paralelas. Use sua imaginação para colorir os quadros com linhas paralelas traçadas de maneiras diferentes. Primeira coisa que vocês vão fazer aí nessa parte. Escrevam horizontal no primeiro, vertical no segundo. Então, aqui nesse espaço, escreva horizontal primeiro, vertical no segundo, inclinada no terceiro e curvas no quarto. É para vocês colorirem as linhas. Então, vocês vão usar lápis de cor. Usem a régua, nesses aqui, e vão colorir. Usem de duas em duas da mesma cor. Pode ser a cor que vocês quiserem, menos grafite. Vocês vão fazer com lápis colorido. Então, sempre de duas em duas. Aqui também. Tudo colorido. É para fazer só a linha, então usem a régua. Aqui na linha curva não tem como. Número 2. No caminho de casa, observe a paisagem e liste onde viu linhas paralelas. Então, aqui é a resposta pessoal, lembrando do caminho que vocês percorrem até a escola, aonde que vocês conseguem ver o formato de linha paralela, linhas que não se cruzam. Número 3. Qual dessas figuras tem duas retas paralelas horizontais e duas retas paralelas verticais? Então, olhem as figuras e vejam aonde tem paralelas horizontais e paralelas verticais. Lembrando que não é para esquecer de pôr os nomes das linhas aqui no exercício número 1. Então, escreva horizontal, vertical, inclinada e curva. Fazendo isso, vocês vão entender o exercício 3. Desafio. As aparências enganam. Qual das linhas retas é maior? Então, olhem atentamente e vejam qual é a maior. Coloquem a resposta aqui nesse espaço mesmo. Número 5. Observe o gráfico para responder as questões. Então, nós temos os gráficos. Aqui nessa linha, nós temos os pontos. Aqui nessa linha, nesse espaço vertical, temos os pontos. E aqui na horizontal, temos os nomes dos jogadores. Então, pela barra, nós conseguimos ver quantos pontos cada jogador fez. Então, o Zeca fez 20, o Éder 50, o Rubens, se vocês olharem aqui, ó, seguindo a retinha, ele vai ser mais ou menos 25, e o Mauro 30. Letra A. As linhas que marcam a quantidade de pontos e os nomes dos jogadores são paralelas? Por quê? Então, as linhas estão marcando os pontos e os nomes dos jogadores são paralelas? Então, essas linhas que estão marcando os pontos, elas são paralelas? Por quê?
Letra B. Passe um traço com lápis de cor vermelho ou canetinha nas linhas paralelas verticais que aparecem nesse gráfico de colunas. Então, vocês vão voltar no exercício da página 120 para vocês verem o que é linha vertical para poder passar os traços de cor vermelha. Então, ó, passe um traço com lápis de cor vermelho ou canetinha nas linhas paralelas verticais. Então, primeira coisa, não é só vertical. Vocês têm que ver aonde que elas são paralelas. Se tiver dúvida na hora de fazer, pode fazer com lápis grafite, me envia, eu corrijo e daí vocês passam o lápis vermelho. Letra C. Passe um traço com lápis de cor verde em todas as linhas paralelas horizontais. Então, primeiro faça a vertical, depois a horizontal. Letra D. Todas as linhas desse gráfico são paralelas? Então, vocês vão ter que olhar bem no gráfico e ver se todas são. Lembrando que paralelas, elas não se cruzam. Letra E. Onde aparecem as linhas que não são paralelas? Então, prestem bastante atenção na hora de fazer. Depois dessa parte aqui vai ficar para leitura. Se elas se cruzam, não podem ser chamadas de paralelas. Qual será o nome dessas linhas? O que é isso? As linhas que se cruzam em algum ponto são chamadas de linhas transversais, quando cruzam um par ou mais de retas paralelas, podendo formar diferentes tipos de ângulos. Concorrentes, quando se cruzam e formam um ângulo de qualquer tamanho. Perpendiculares, quando formam um ângulo de 90 graus. Então, as linhas concorrentes, elas se cruzam e formam ângulos de qualquer tamanho. Então, ó, aqui é um ponto em comum e essas linhas estão se cruzando. Então, estão formando ângulos. Aqui pode ser qualquer tamanho. A reta perpendicular, elas se cruzam. Aqui é o ponto de cruzamento. E vai formar o ângulo reto. O ângulo reto, ele tem 90 graus. E lembrando da dica, que aqui nós podemos formar como se fosse uma cadeirinha. E desse pontinho nós conseguimos ainda fazer a letra R. E dá para escrever reto. E a transversal é quando um par de retas paralelas, essas duas retas são paralelas, e elas estão sendo cruzadas por uma outra linha. Então, elas formam ângulos diferentes. Aqui nós temos o ângulo agudo. Aqui nós temos ângulo obtuso. E aqui também temos ângulos agudos. Para cada ponto da figura que nós conseguimos olhar o ângulo, tem um ângulo diferente. Então, essa parte hoje é só leitura. Leiam com atenção, façam com capricho e se tiver dúvidas, pergunte. Vamos à obra.